Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje nós vamos aqui reagir a um vídeo que eu achei o título sensacional, né? O título é A Vida Secreta dos Ultra Ricos e os Vários Níveis de Riqueza. Sim, de um canal que é o Simple Money, né? Um vídeo que tem aí um ano já, pouco mais de 160 mil visualizações. Enfim, segura na cadeira porque vamos tancar Gimo hoje. Então, né? Vídeo que tem toda a pinta de ser radioativo. O canal é um canal desses canais liberais aí que fica pagando pau para bilionário, aquela parada de empreendedorismo, de mentoria, né? De melhoramento pessoal, enfim, dicas para ficar rico, né? Que são canais que alimentam a ideologia, né? São canais que são fundamentais para o funcionamento do capitalismo, né? Por quê? Porque eles vão reforçando aquela ideia de que o segredo da riqueza está em você, né? E não nas condições materiais que você está inserido, não no seu histórico de família, no seu histórico de vida, né? Enfim, é muito importante sempre colocar para o indivíduo aquilo que é problema estrutural das relações de produção no modo de produção capitalista. Então bora lá, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Se você ganhasse R$1 por segundo, para acumular R$1 milhão, você levaria cerca de 11 dias e meio. No entanto, para acumular R$1 bilhão, seriam necessários 31 anos e meio. Veja, é muito comum pensarmos em riqueza em termos de rico ou pobre. Mas analisando de forma mais ampla, é possível argumentar que existem 5 níveis de riqueza. E a cada nível, as coisas mudam drasticamente. A diferença entre o que um milionário pode fazer e o que um bilionário pode fazer é simplesmente surpreendente. Antes de iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de pedir para os que têm... Primeira coisa eu vou dizer, né, galera, assim, 5 níveis de riqueza e tal, assim, é que nem a gente fazer aquela classificação classes sociais, onde a gente estabelece diferenças a partir da renda. Aí você vai ter classe A, B, C, D, E, você pode classificar dessa forma, ou você pode classificar como classe alta, classe média alta, classe média baixa. Ok, não tem problema nenhum, a gente pode utilizar isso, mas essas classificações são arbitrárias, tá? São arbitrárias, então elas não são boas classificações. A gente pode utilizar didaticamente para dialogar com o senso comum, ok? Não é crime fazer isso, mas são classificações arbitrárias. É bom a gente lembrar disso, tá? Porque basicamente o que a gente tem é a classe dominante e a classe explorada. Dentro dessas classes nós temos franjas de classe, né? Então não é todo mundo exatamente igual dentro das classes, né? Então, por exemplo, você tem a pequena burguesia, que faz parte da classe trabalhadora, mas que tem diferença em relação à forma com que vive, renda. E, por um outro lado, o que ele também está abrindo o vídeo aqui dizendo é verdade, existe uma diferença gritante, né, entre o que é um bilionário no capitalismo e o que é um milionário, né? Um milionário dificilmente será um burguês, tá? Dificilmente será um burguês, enquanto que um bilionário é sempre um burguês, tá? Mesmo que trabalhe. Enfim, vamos ver se vai dar tempo da gente trabalhar um pouco melhor essas questões ao longo do vídeo, então bora lá, vamos continuar. Nesse vídeo iremos explorar como é a vida e o dia a dia em cada um desses níveis, e investigar a forma como os ultra ricos gastam seu dinheiro, incluindo algumas das compras mais bizarras e extravagantes, das quais você já ouviu falar. Enquanto assiste, você vai perceber que uma das maiores mudanças que acontecem em cada um desses níveis de riqueza é a percepção do valor do dinheiro. Isso porque preços são relativos ao quanto você ganha. Se compararmos alguém que ganha R$3 mil por mês com alguém que ganha 30 milhões de reais por mês, estamos falando de um salário que é 10 mil vezes maior. Isso significa que um carro de 1 milhão para essa pessoa é o equivalente a gastar R$100. Uma obra de arte rara de 10 milhões tem a sensação de R$1.000. Já uma mansão de 50 milhões tem a sensação de ser R$5 mil. Isso é bacana ele trazer, porque mostra a brutalidade da concentração, né, da riqueza, né? Claro que aqui ele está falando em renda e riqueza não são a mesma coisa, mas enfim, uma renda desse porte vai proporcionar, com certeza, um grande acúmulo de riqueza. Então é importante a gente ter essa noção, tá? Essa noção de proporcionalidade. Isso ajuda a explicar
também, quando a gente fala que o pobre consome 100% da renda, e por que tributar o consumo é tão prejudicial para os mais pobres. Porque, veja, se você tem uma renda de 5 mil reais para sua família, né? Vamos supor uma família de 4 pessoas, tá? Você, sua companheira ou companheiro e 2 crianças na casa. E vocês têm uma renda de 5 mil reais. Ou seja, para se manter, né? Para que todo mundo se vista, para que todo mundo coma, para que vocês tenham aquilo que é básico, tá? Vocês vão comprometer 100% dessa renda. 100%. Vai sobrar muito pouco. Tá? Se é que você vai conseguir fazer sobrar alguma coisa. Né? Então veja que o consumo básico dessa família consome 100% da renda dessa família. Agora, se você tem uma renda de 50 mil reais para 4 pessoas, né, você vai ver que os custos básicos, tá, eles não vão ser tão significativos, tá, no total das suas despesas. Por mais que essa família que tem uma renda de 50 mil tenha um nível de consumo muito maior, vamos supor que o consumo básico dessa família é de 15 mil reais. Então pensa, aquela família que ganha 5 mil de renda consome os 5 no seu consumo básico. Aquela que tem 50 mil, tá, de renda, mesmo que ela consuma 15 ou 20 mil no seu básico, ou seja, eu estou dizendo para comer, para morar, enfim, ou seja, vai viver muito melhor, né, em termos do que pode ter acesso, e ainda assim vai ter ali a maior parte da sua renda disponível para outros gastos ou para investimentos e assim por diante. Então vejam como o peso, né, da tributação no consumo, sobretudo daquilo que é básico para você viver, ele afeta muito mais quem tem renda menor. Isso significa que compras como essas, que para a maioria de nós é algo que não conseguimos sequer imaginar, poderiam até passar despercebidas para um bilionário. E claro, quando é alguém tão rico assim, não é possível comprar apenas bens e experiências. Mas nós já vamos falar mais sobre isso. Antes, vamos começar com o nosso primeiro nível de riqueza, os 1% mais ricos. Apesar de essa frase ter se tornado muito associada à ideia de ser extremamente rico, no Brasil uma renda de 16 mil reais mensais tecnicamente já te coloca neste segmento de nossa sociedade. Então talvez estar dentro deste 1% não te faça se sentir tão rico quanto você pensa. O Brasil é brutalmente desigual, galera. Então uma outra informação interessante. Se você ganha 16 conto por mês, você já está no 1% mais rico. Né? Então isso, na verdade, não quer dizer que quem tem uma renda, né, de 16 mil, tá? Isso aí é per capita, tá, gente? Tá? Então não é a renda familiar, não pensa assim, a gente tem uma renda familiar aqui, mas são 4 pessoas, né, no nosso exemplo aqui. Então já não quer dizer que essa família está no 1% mais rico, tá? Porque isso aí dá 4 mil, né, por cada um que você tem na sua casa, então dá bem abaixo disso. Então vejam, se nós temos esse montante, né, para determinar o que está no 1%, o que a gente pode concluir disso é o tamanho, a brutalidade da desigualdade da renda no Brasil, tá? Desigualdade, porque isso é uma média, tá, gente? Claro, você está numa situação confortável e planejando bem suas finanças, pode pagar o aluguel de uma boa casa ou financiar seu imóvel ou carro próprio, viajar e ainda guardar um pouco de dinheiro. Mas essas coisas também irão te gerar custos fixos altos. E em linhas gerais, quem tem essa renda de 16 mil não pode ser considerado classe dominante no Brasil, tá? É o que está ainda dentro do que a gente chama de classe média. Mas como assim, Roberto? Não está dentro do 1%? Não, gente, classe média, assim, no senso comum, tá? Teria muito mais a ver com um padrão de vida, um padrão de consumo, tá? Um tipo de vida que leva, tá? Um nível de influência política que tem a partir da sua riqueza ou da sua renda. Porque o grande ponto vai ser esse, tá, gente? O ponto para que a gente consiga entender a classe dominante tem a ver com viver do capital e não do trabalho. E não significa que necessariamente o capitalista não trabalhe. Muitas vezes eles trabalham, mas o fato é, o capitalista, se ele quiser, ele não precisa trabalhar. Porque ele não vive do trabalho. Ele até pode trabalhar, mas ele não precisa do trabalho para viver. E o segundo ponto é a questão política da posição, né, assegurada pelo patrimônio, tá, pelo capital. É isso que vai determinar, né, o capitalista na sociedade capitalista. Entendem? Então veja, você não é
classe dominante com uma renda de 16 mil, né? Uma renda per capita de 16 mil. Você não é, tá? Mas você está no 1% mais rico, né? Então vejam, aquela família do 1% no Brasil, vamos supor, né? Ela já vai ter que ter uma renda aí de mais de 60 mil reais, né? Entendem? Para você ter esse enquadramento aí fica um pouco mais fácil da gente visualizar, né? Realmente é 1%, né? 4 pessoas, né? Cada um ali com 16 mil de renda, né? Então aí você vai conseguir entender um pouquinho melhor disso aí. O que pode te deixar inseguro com sua situação financeira. Você também é muito provavelmente assalariado e depende de um emprego fixo. A partir do próximo nível de riqueza, a medida mais importante começa a ser o patrimônio e não mais a renda. Isso porque quanto mais rico você é, mais ativos você tem, e você provavelmente não está ganhando seu dinheiro através de um salário comum. O próximo nível de riqueza é aquele... Provavelmente você é um burguês, né? Trocando em miúdos, é isso, provavelmente você é um burguês. E é esse ponto, tá, gente? É possível mudar de classe social no capitalismo? Sim. Isso é a exceção. A regra não. A regra não. Por quê? Porque classes sociais distintas não ocupam os mesmos espaços, a não ser quando uma está servindo a outra. Então você não vai casar com uma pessoa de outra classe social, não é o normal, embora não seja proibido, não é o normal, né? E nem a renda, normalmente, faz com que a pessoa consiga acumular riqueza a ponto de passar a viver do capital. Também não é o normal. Mas isso pode acontecer, né? E isso é um fato importante para o capitalismo. O fato disso poder acontecer ajuda a alimentar a ideologia, que vende isso para o trabalhador e para a trabalhadora como se fosse normal, como se dependesse do indivíduo. Entende? Então é possível sim uma pessoa, a partir da renda, a partir do que ela passa a fazer com o seu trabalho, né, acumular capital e se transformar num capitalista, ou seja, poder fazer com que o seu capital, né, seja a sua fonte de renda e não mais seu trabalho. Isso pode acontecer. Se você tem um salário mega, né, em pouco tempo você acumula uma riqueza que vai ser investida e você vai sim ser um capitalista. Mas isso é exceção. Só que essa exceção tem uma funcionalidade muito importante no capitalismo, que é passar a sensação, através dos mecanismos de dominação ideológica, de que isso é para todo mundo. Não é. Isso não é para todo mundo. Isso é exceção. E como a gente bem sabe, a exceção existe para confirmar a regra. Das pessoas com patrimônio líquido entre 10 e 100 milhões. Nesse nível, todas as suas necessidades estão atendidas. Você vive uma vida bastante confortável, tem uma bela casa, viaja para fora do país na classe executiva ou até mesmo primeira classe. E em ocasiões especiais, pode até ficar em hotéis que custam 5 a 10 mil reais por noite. Você conta com cuidado médico de ponta e não há provavelmente nenhuma emergência financeira que pode realmente destruir sua vida. No entanto, você ainda não é rico a ponto de poder simplesmente não se importar com o dinheiro. Você provavelmente ainda reflete e é bastante cuidadoso no momento de tomar decisões financeiras importantes. Além disso, no mundo da assessoria financeira, você ainda não é classificado como ultra rico, o que nos leva ao nosso próximo nível, um patrimônio líquido entre 100 e 500 milhões de reais. Aqui nós começamos a nadar com os tubarões. Se você está nesse nível, provavelmente... Porque até 100 milhões, né, gente, é aquela coisa, né? Depende do tipo do patrimônio também, né? Com certeza você já é um burguês, né, com 100 milhões. Por quê? Porque você, a menos que você seja absolutamente inconsequente, o que normalmente não acontece, tá? Você vai reproduzir capital a partir desse patrimônio. Mas, por exemplo, esse patrimônio ele pode estar com grande parte imobilizada, né? Ou parcialmente imobilizada, ou investida em questões como, por exemplo, você tem uma fazenda, né? Uma fazenda. Essa fazenda ela pode valer aí 20 milhões, 30 milhões, né? Mas isso só vai ser rentável para você se bem administrado, ou seja, você vai ter que operar, né, nessa fazenda como um meio de produção. Então, se isso começa a não dar certo, você pode não só deixar de ter ganho, como pode passar a ter um prejuízo, né? E você pode, inclusive, ter aí um dano a seu patrimônio. Outra coisa é você ter 100 milhões em liquidez, né? Onde você pode estar transacionando em diferentes ativos negociados em mercado, por exemplo, né?
É uma outra forma que provavelmente te dê um pouco mais de liberdade e até mesmo um pouco mais de segurança, porque você pode, dentro de qualquer instabilidade, né, que o mundo esteja passando, recorrer a investimentos mais seguros, títulos públicos, né, renda fixa e assim por diante. Então isso também vai depender, mas com certeza você já é um burguês. Mas é aquela coisa, mesmo entre os burgueses, você também vai ter franjas de classe, você vai ter uma baixa burguesia, você vai ter uma alta burguesia, por exemplo. Né? Veja, o burguês da baixa burguesia ele já vai ter um poder político local, né, conferido pelo seu patrimônio. Então ele já vai ser o cara que compra o prefeito, né, ou já tem ali um deputado que já trabalha para ele, né, ele já vai interferir a nível local, até mesmo regional, enquanto que a alta burguesia consegue influenciar na política, no mundo, de maneira global. Né? Você pega um burguês da alta burguesia, né? Vamos falar aqui de um ícone, sei lá, tipo o Elon Musk. Por que ele faz tanta merda? E por que a gente tem que sempre estar apontando por que ele está fazendo? Porque ele influencia a política no mundo inteiro. Claro, nós estamos falando aí do cara que está ali sempre oscilando entre ser o mais rico do mundo ou alguma coisa perto disso. Bom, por causa disso mesmo é que ele influencia a política no mundo inteiro. Então, o poder político dele deriva do capital dele. Então, um capital menor poder político. Né? Agora, sim, não sei se é um caminho legal que ele está tomando aqui, né? Porque todo mundo, mesmo os mais bilionários, são consequentes com os seus investimentos. Né? Porque a pilha desses caras, eu sempre repito isso, né? Porque a partir de um certo nível de patrimônio, tá, gente, de riqueza, não importa muito mais acumular capital para que você possa ter coisas. Você já pode ter o que quiser. Aí o que passa a estar em jogo é o seu poder político. Ou tem uma participação majoritária em uma empresa de alto faturamento. Você sempre fica em hotéis 5 estrelas e tem múltiplas casas ao redor do Brasil e talvez no mundo, onde você também pode ficar. Você tira suas férias nos melhores lugares e nas melhores épocas do ano, curtindo Mykonos durante o verão europeu e Aspen durante... E daí, isso aí tudo é muito subjetivo, ele tá dando alguns exemplos do que pode acontecer, mas veja, daí pra cima não muda o estilo de vida, tá, gente? Daí pra cima não muda, porque vai depender de cada um. Alguns vão querer ostentar mais, né? Alguns vão querer ser mais extravagantes, outros menos. Mas é no sentido de que o que eles querem. Depende da personalidade aí de cada burguês, tá? Porque a questão não vai ser mais o estilo de vida, que é pro lado aí que me parece que o vídeo vai seguir de agora em diante. Durante o inverno americano, por exemplo, não é raro para você pagar diárias de 10 ou mesmo 20 mil reais. Você tem empregados e assistentes com quem as pessoas precisam falar para chegar até você. Você pode comprar basicamente qualquer coisa que pessoas normais enxergam como coisa de rico. Por exemplo, você pode comprar qualquer carro que quiser, qualquer joia que quiser e por aí vai. Ao invés de voar de primeira classe, você pode pegar voos particulares, apesar de você provavelmente fretar um jato, ao invés de comprar um, e ter de lidar com toda a manutenção. Outra grande mudança que pode ser observada é o seu círculo social. Você provavelmente começa a se relacionar com deputados, senadores e outros líderes políticos, e é muito respeitado em altos escalões da sociedade. Eu gostei dessa, né? Você começa a se relacionar com deputados, senadores, sim, né? Quanto mais grana, mais essa galera vai começar, né? É que nem mosca na merda. Ah, vamos falar no português bem claro aqui. É que nem mosca na merda. E é importante, sabe, isso vindo desse tipo de canal, porque é aquilo que a gente diz, gente. O liberal tende a botar a culpa nos políticos. E não entende que os políticos são funcionários dos burgueses. Quanto maior o seu patrimônio, maior o seu poder político. Entende? Você tem mais poder político do que um operador político. Um deputado, um senador, é um gestor dos interesses da burguesia, gente. Entende? No capitalismo, tá? Na democracia burguesa, os políticos são, em geral, gestores dos interesses da burguesia. Estando, portanto, subordinados ao capital, subordinados à burguesia. Curiosamente, dado que você estará cercado por outros ultra ricos, você talvez continue com a sensação que não tem o suficiente. Claro, você talvez tenha acabado de comprar uma nova Ferrari, mas seu amigo comprou uma melhor que a sua, que era uma edição limitada. E claro, você se encontrou com o governador para almoçar, mas seu amigo bilionário jantou ontem com o presidente. Acredite, até mesmo nesse nível de riqueza, as pessoas ainda estão olhando para os que têm mais do que eles. Mas aí é o ponto. Eu acho que ele se engana na ideia de, ele comprou uma Ferrari ou não comprou uma Ferrari, sim. Nós estamos falando de bilionário, tá? Um cara que já tem patrimônio de $1 bilhão para cima.
questão não é mais a Ferrari que comprou. Não é mais isso. Por quê? Como eu disse antes, aquele que é mais extravagante, aquele que gosta mais desse tipo de coisa, vai comprar a Ferrari, outros não. Outros não vai ser isso. O lance é o poder. Quais são os políticos, né, que são seus funcionários? Qual a sua capacidade de alterar leis do país onde operam as suas empresas? Qual a sua capacidade de influenciar a política macroeconômica do país que é mais relevante para os seus negócios? Qual a sua capacidade de influenciar, né, as regras dos acordos internacionais de comércio? É isso que realmente importa no ciclo dos bilionários. Então eles vão continuar lutando para acumular capital, porque esse acúmulo de capital na sociedade capitalista significa maior capacidade de influenciar nesses círculos que eu acabei de citar agora. Então a questão não é almoçar com um governador ou com um presidente. A questão é a sua capacidade de fazer este governador ou esse presidente trabalhar em benefício dos seus interesses. Não só de políticos, mas também de veículos de mídia, que é outro setor invisibilizado quando a gente vai fazer esse tipo de debate. Qual a capacidade do bilionário A, B, X ou Y de determinar o discurso que sai da boca dos jornalistas, dos analistas de economia que escrevem nos principais jornais e dos principais portais? Porque tudo isso vai significar ganhos ou perdas para os seus negócios. Vocês entendem como é que funciona essa relação? Acho que esse vídeo está sendo bom para isso, para explicar bem essa relação entre poder econômico e poder político. Isso nos leva ao nosso próximo nível, reservado para aqueles com patrimônio entre 500 milhões e 1 bilhão de reais. Para o seu patrimônio chegar nesse nível, você provavelmente é dono ou controla uma empresa da qual a maior parte das pessoas já ouviu falar, mesmo que não conheçam você diretamente. Nesse nível, você provavelmente sai para se divertir com celebridades, atletas famosos e outros empresários de elite do país. Você pode ir para basicamente... Sabe, você faz isso aí só para alimentar o sonho de quem baba ovo de bilionário, tá? Só para alimentar o sonho, para criar um estereótipo de uma vida, que muitas vezes não é, gente. Porque a galera entra numa pira simplesmente de ganhar poder. Poder, ele é muito sedutor, e a gente tá falando do poder dessas pessoas, gente, como era o poder de grandes imperadores da história, né? Que tinham esse status de ser grandes imperadores da história, justamente porque tinham ali redes que controlavam a grande riqueza da época, né, que normalmente era associada à terra, por exemplo. Então é a mesma coisa. Então essa galera, repito, um pode ser mais extravagante que o outro, pode aparecer mais, mas em geral essa galera, eu particularmente, tá, isso é muito pessoal, mas eu particularmente sequer poderia sonhar com uma vida dessas, com um nível de assédio desse tipo de gente, sabe? Que você não vai mais viver, né? A preocupação com segurança, a preocupação com os espaços, a preocupação com o assédio, a preocupação com o fato de que todo mundo que se aproxima de você, né, vai tentar tirar uma casquinha da sua riqueza. Ou seja, vai tentar te enrolar, vai tentar te... Isso também vai criando uma paranoia, ou seja, não é um estilo de vida, galera, assim, que eu gostaria de ter pra mim. Eu acho que isso é uma coisa muito glamourizada. Claro que eu repito, isso é muito pessoal. Mas vejam, eles vendem essa ideia de que os ultra ricos têm determinado estilo de vida, vivem de determinada maneira. Eu não acredito que seja assim. Eu não acredito. Eu acho que é uma vida de merda. Saca? Tô falando desses ultra ricos. Uma coisa é você ter segurança pra sua vida, saber que grana não vai ser um problema pra você, que se você tiver um problema de saúde, alguém da sua família tiver um problema de saúde, isso não vai ser um problema, pelo menos do ponto de vista financeiro, que aquilo que o dinheiro puder pagar, você vai empenhar para resolver qualquer problema de saúde, né? Que você não vai ter problema nenhum para sua família viver, enfim, ter uma vida confortável, tendo acesso àquilo que o trabalho humano, né, no estado da arte, da nossa geração é capaz de oferecer. Não, isso é bom, isso seria bom,
né? Mas isso um padrão classe média alta já te confere com bastante segurança. Agora, o ultra rico, aquele que é celebridade por ser um bilionário, eu particularmente acho que deva ter uma vida de merda, tá? Porque a única coisa de interessante passa fazer o mundo inteiro de seu joguete. Joguete com pessoas, joguete com empresas, joguete com governos, joguete com vidas, porque aí, né, a pira se torna ser poderoso, né? Porque é viver mesmo e desfrutar daquilo que você pode comprar no mundo capitalista, passa também a ficar restrito para você, pela pessoa que você é. Entendeu? Aí para você pegar uma praia você tem que comprar uma ilha, mas ao mesmo tempo você perde em calor humano e vida, você não troca com outras pessoas, a não ser aquelas previamente filtradas a estarem aptas a ocuparem os mesmos espaços que você, né? Eu acho que deve ser uma vida de merda, tá? Mas enfim, isso é a minha opinião apenas. Praticamente qualquer lugar que quiser e sempre com estilo. Você provavelmente tem múltiplas casas com equipes de empregados ao redor do mundo, com carros esportivos em cada uma delas. Caso seja algo que você curte, você pode até ter sua própria ilha privada e, claro, chegar lá em seu iate. Praticamente qualquer experiência que você seja capaz de sonhar, você pode ter. Quer jogar bola com seu jogador? Isso deve até perder um pouco a graça das coisas, será que não, galera? Sei lá, cara. É meio difícil da gente achar alguma coisa pra comparar, mas assim, né? É um pouco da música lá do Raulzito, né? Do Ouro de Tolo, né? Foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto, né? E daí, né? Porra, tá, tudo bem, né? Sei lá. Favorito? Faça uma doação volumosa para sua caridade e ele provavelmente irá organizar uma partida beneficente onde você poderá participar. Quer que sua banda favorita faça um show privado em sua festa de aniversário? No preço certo, eles provavelmente topam. Talvez você... Lembra o casamento lá do... Acho que foi um indiano, não me lembro exatamente lá, que foi o casamento mais caro do século lá, da história, sei lá eu lá, que eu gasto não sei quantos bilhões num casamento. Pode ter, entendeu? Tu acha que só aquele cara podia fazer isso? Não, tem algumas pessoas que poderiam cometer essa extravagância. Em geral não fazem. Algum que outro vai fazer, mas tipo assim... O ponto, tá, gente, assim... Tem pessoas que têm tanta riqueza, tanto patrimônio, que se eles quiserem fazer aquilo, eles fazem. Então, por isso que o ponto central para mim não é o que a pessoa pode ter com esse patrimônio. Que aí, sei lá, os 50 mais ricos do mundo, os 100 mais ricos do mundo, né, dado o nível de concentração da riqueza, todos podem ter as mesmas coisas, se quiserem, né? Por que a gente só viu até agora um casamento desse tipo aí, com todas as super celebridades, né, tocando em festas particulares, né, os cachês mais caros do mundo pagos por uma festa super exclusiva, etc. Enfim, porque ele quis fazer, outros não querem. O ponto não é esse. O ponto é que esse tipo de gente que pode, se quiser fazer essas coisas, compra governos inteiros, né? Compra governos inteiros. Influenciam guerras. Esse é o ponto, tá, gente? E é isso que a gente deve se preocupar. Goste muito de arte? Se esse for o caso, sua equipe provavelmente pode organizar um tour exclusivo pelo Louvre com o curador do museu. Basicamente, se você for capaz de imaginar uma experiência, você pode tê-la. Doações e pagamentos te dão acesso a praticamente qualquer pessoa. E quando você tem múltiplas centenas de milhões de reais, esse raciocínio também funciona quando estamos falando em comprar coisas. Você pode até contratar alguém para encontrar as versões mais extravagantes dos itens que deseja comprar. A maioria das pessoas já considera um iPhone de última geração um item bastante caro. Mas que tal comprar um iPhone personalizado com diamantes da loja Caviar Design em Dubai por 3 milhões de reais? Se você vai comprar uma caneta, por que não uma edição limitada da Montblanc que custa 1,5 milhão de dólares? Por que se contentar com um Rolex de 100 mil reais quando você pode comprar um relógio da Jacob & Co, como esse do Faustão, por 5 milhões? Sua mente é o único limite do que está disponível, pois nesse nível... É uma grande bobagem, uma grande ilusão, né? Enquanto que a realidade do mundo é que a maioria das pessoas sequer consegue ter segurança para comer. Entende? É isso, né? Isso é um retrato do capitalismo, assim. Tem um pequeno grupo seleto de pessoas que basicamente pode ter tudo que se passa pela cabeça, né? Esse é o ponto do vídeo, é o que a gente está agora, né? Pessoas que podem ter aí simplesmente tudo que passa pela cabeça, enquanto que qual é a realidade do capitalismo para além
né, dessa caricatura que a gente está vendo aqui. A realidade é um mundo que passa fome, é um mundo que está em guerra, é um mundo que está esgotando os recursos naturais, é um mundo onde centenas, milhares de pessoas morrem todos os dias de mortes que seriam facilmente evitadas, né? Porque a gente já tem tecnologia, já tem produção para isso, e no entanto isso continua acontecendo, um mundo que está repleto de guerras, um mundo que a gente não caminha para a resolução dos problemas mais elementares, enquanto que algumas pessoas vivem essa vida absolutamente deslocada da realidade aí, né? E sequer trabalham, né, gente? Esse é o grande ponto. De riqueza, ter os itens mais caros e luxuosos normalmente já não é mais o suficiente. As pessoas querem as coisas mais exclusivas e raras que se pode ter. Nós ainda não passamos por nosso nível final, exclusivo para aqueles com patrimônio líquido de R$1 bilhão ou mais. Antes de explorarmos mais a fundo as coisas insanas que é possível fazer quando se é um bilionário, vale chamar atenção para o fato de que o Brasil tem hoje cerca de 300 bilionários. Jorge Paulo Lemann, um dos fundadores da 3G Capital e que recentemente ganhou atenção na mídia nacional por conta da crise nas lojas americanas, Crise não, né, negão? Crise não, né? Pô, aí, não, né? É fraude, né? Roubo, se você preferir. Eu acho que fica até mais evidente o que aconteceu. E é um excelente exemplo. Pô, o cara é um dos maiores bilionários do planeta. Entende? E aí o cara vai lá e dá uma fraude histórica. Entendeu? Porque, tipo, ele pode. E mesmo assim, o cara vai continuar servindo de exemplo, né, para enganar um monte de gente. Esse é o perfeito exemplo, né? Ficou famoso por causa disso? Não, ele já era famoso antes, né? E é incrível como ele não é tido depois do roubo das Americanas, né, pela grande mídia, pelo senso comum, como um bandido, entendeu? O bandido é o que rouba um celular, né? O bandido é o que comete um pequeno crime, né? Aquele que rouba 64 bilhões aí em valor de mercado, não foi tanto, a fraude foi, se eu não me engano, 20 bilhões, tá? Não, esse aí é tranquilo, esse é exemplo para os outros, né? Empresa da qual é um dos controladores, é o homem mais rico do Brasil, com uma fortuna estimada em 72 bilhões de reais. Na lista da Forbes, que contabiliza apenas os bilionários em dólar, a última publicação aponta para a existência de 2.640 bilionários conhecidos hoje em todo o mundo. A fortuna combinada deste grupo seleto é de um pouco mais de 12... Pra vocês verem como é pouquíssima gente. 2.000 pessoas, tá? 2.000 pessoas, 2.600 pessoas, isso aí é um bairro no planeta todo, tá? De gente que pode simplesmente tudo. Enquanto que geral pode quase nada. Esse é o retrato perfeito do capitalismo. Trilhões de dólares, o que significa que essas pessoas têm entre si mais dinheiro do que as 5 bilhões de pessoas mais pobres do mundo combinadas. Essa estatística por si só é avassaladora, mas vamos tentar visualizar isso para colocar as coisas em perspectiva. Esse exemplo do arroz, que viralizou no TikTok, fez um bom trabalho em ilustrar a diferença entre 1 milhão, 1 bilhão e o tipo de fortuna que pessoas como Jeff Bezos ou Elon Musk possuem. Com esse exemplo, nós começamos a ter uma noção da dimensão do que é R$1 bilhão. Agora vamos ao que é de fato possível fazer com isso. Basicamente, você pode comprar o que quiser. E eu realmente quero dizer tudo o que quiser. Não estamos mais falando apenas de experiências e itens luxuosos. Não. Agora o jogo muda. Porque primeiro, você pode comprar acesso. Você pode pedir para sua equipe entrar em contato com praticamente qualquer pessoa no planeta e eles irão te ligar de volta. E não estamos apenas falando em entrar em contato com celebridades. O nível de acesso que 1 bilhão te dá inclui também líderes políticos, especialmente porque bilionários costumam ser doadores relevantes em campanhas. O que nos leva ao segundo grande diferencial de um bilionário, a influência. Como um bilionário, você provavelmente tem muitos caminhos para influenciar políticas públicas e debates da sociedade. E isso não significa necessariamente que está sendo feito de uma maneira obscura, como fazer lobby para impostos reduzidos para os ricos, apesar disso acontecer, claro. O fato é que, com sua fortuna e contatos, é de fato muito factível liderar grandes mudanças no mundo, e não apenas dentro da esfera política. Você pode apoiar causas e gerar impacto através da filantropia, por exemplo. Seu dinheiro pode literalmente mudar milhares de vidas. É uma questão... Não, filantropia não, o resto é isso aí, ele tá... não sei se conscientemente ou não, dizendo que é isso, que quem manda no jogo todo é quem tem grana. Né? Resumindo, é isso, tá? Mas filantropia não, né? A filantropia é para os bilionários, gente, para os milionários em geral, bilionários, é uma forma deles pagar menos imposto. É isso, né? Para eles atuar politicamente, né? Em segmentos que eles escolhem, então eles usam entidades filantrópicas e conseguem aí abatimento naquilo que teriam que pagar de imposto, tá?
de como você o aplica. Pode ser financiando o saneamento de uma região remota, doando para pesquisas que estão em busca da cura de uma doença rara, ou dando bolsas de estudo, por exemplo. Seja lá qual for sua causa. E por que os bilionários não acabam com a fome no mundo, né? Porque eles não podem, eles não têm interesse em fazer isso. Lembram lá daquela vez do Elon Musk, que foi soltar a bravata dizendo, não, faça uma conta aí de quanto é que é aí eu pago. Né? Fizeram a conta e ele não pagou. Por quê? Porque ele não vai deixar de correr a corrida para continuar disputando o posto de mais rico do mundo se ele começar a fazer esse tipo de coisa. Entende? E a pira dele é juntar. Juntar para quê? Para poder dizer que é o mais rico do mundo e que assim ele vai ter mais influência. Quanto mais riqueza, quanto mais alto ele tiver nesse ranking, mais influência ele tem sobre os rumos do mundo. E essa é a piração dele, né? Pra tu ver como é arriscado, né? Um cara que tem um perfil de um incel idoso, né? Um cara que tem um perfil fascista, um cara que tem enfim, um narcisista, um ególatra, uma pessoa absolutamente inconsequente, uma pessoa, enfim, é isso, sabe? O Elon Musk, ele é um perfeito exemplo de um cara que não tem mérito, né? E do perfil narcisista, psicótico, perigosíssimo, né? Do cara mais poderoso do planeta. Porque se ele é o mais rico, ele é o mais poderoso, né? Você tem a possibilidade de gerar impacto. Mas finalmente, o terceiro principal diferencial de um bilionário, que passa muitas vezes despercebido, é a sua capacidade de basicamente comprar o tempo. Você literalmente não precisa esperar por nada. Não precisa ficar em filas ou sentado em uma sala de espera. Pensa comigo. Você tem o seu próprio jato. Basta aparecer no aeroporto quando quiser, se sentar no avião e 2 minutos depois você está no ar. E pode ir para qualquer lugar que desejar. Quando pousar, o motorista já estará te esperando para te levar onde você precisa ir. Seu assistente já terá reservado... Como essa galera viaja, cara. Como essa galera viaja, cara. Não precisa nem ser bilionário para ter tudo isso aí, cara. Nem tá entre os principais bilionários. a melhor mesa em um restaurante da sua escolha. Ou talvez, caso você não esteja com vontade de sair para comer, você possa contratar algum chefe famoso para ir até uma de suas mansões a hora que quiser. E isso se aplica para tudo, qualquer coisa que você precisar. Haverá alguém cuidando disso para você. No entanto, na nossa opinião, acreditem ou não, há desvantagens em ser rico de maneira tão colossal. Primeiro, é praticamente impossível ter relações afetivas normais. Nesse nível, fica cada vez mais difícil diferenciar amigos e familiares que te amam por quem você é. É claro que eles existem, mas não é fácil saber quem são. Como você está provavelmente cercado por pessoas que irão concordar com tudo o que você disser, apenas para te agradar e que estão querendo tirar alguma vantagem do relacionamento entre vocês, sua confiança e capacidade de se conectar de forma genuína com outros, sem dúvidas irão enfraquecer. Namoro e casamento também podem se tornar uma experiência esquisita. Por um lado, você provavelmente estará cercado de algumas das pessoas mais interessantes e bonitas do mundo o tempo todo. Interessantes eu acho que não, hein, mano? Eu acho que pessoas chatas. Mas, de novo, isso é muito subjetivo, né? O ponto é esse, gente. Ninguém que estiver perto de você vai ser verdadeiro com você. Entendeu? Ninguém. Você não consegue mais ter relações pessoais normais. Aí eu concordo. Eu acho que a partir de um certo nível, a força da grana distorce tudo que você... não sei se você vai ter mais condições de confiar plenamente em alguém. Só a família mesmo, assim. Só a família, sei lá, seus pais, né? Até a relação com os filhos começa a se tornar uma coisa muito difícil quando tem esse nível de grana. Por isso que eu particularmente, acho uma coisa tão distorcida que sequer acho que isso deva ser algo almejado, mesmo no capitalismo, tá? E isso não é o ápice da nossa humanidade, tá, gente? Aliás, eu acho que isso é uma degeneração da nossa humanidade. É o ápice da nossa humanidade, por isso que eu digo, quando a gente superar o capitalismo, aí sim nós vamos nos transformar verdadeiramente em humanos, porque aí serão as nossas humanidades que vão imperar. Entende? A gente está ainda sei lá, na adolescência da humanidade. Nós sequer ainda nos tornamos humanos, sabe? Eu acho que o capitalismo ainda está nos impedindo de assumirmos completamente a nossa humanidade. Por outro, estabelecer uma conexão emocional verdadeira pode ser desafiador, especialmente por seu tempo ser algo tão valioso. Você provavelmente estará ocupado a maior parte do tempo e não terá muitas chances de investir em conectar-se com a pessoa com quem está se relacionando. E o tema dinheiro sempre estará presente, pois independentemente de você pagar tudo ou a outra pessoa ter seu próprio dinheiro, as finanças do casal seguirão sempre uma dinâmica estranha.
E finalmente, talvez o ponto mais importante desse vídeo seja que nenhuma quantia de dinheiro pode te dar realmente tudo. Afinal, a morte é o denominador comum da vida de todos nós, e perder pessoas queridas ou perder sua própria saúde são problemas que nenhum dinheiro no mundo é capaz de solucionar. Não é raro vermos casos de celebridades que, observando de fora, parecem viver uma vida perfeita, mas nos bastidores estão sofrendo com problemas graves de saúde física. Esse é o lance, na realidade, gente. No capitalismo está todo mundo sofrendo. Está todo mundo sofrendo. A gente tem momentos, né, de alegria. E claro, você pode estar aqui do outro lado dizendo, não, mas eu sou feliz. Não. A gente em geral, a gente é treinado a conseguir resistir. Mas não pirar, manter a cabeça funcionando, né, é sempre um desafio. Né? A gente luta contra o sistema, só que a gente é muito foda, né? E aí a gente consegue. Na maior parte dos momentos, para algumas pessoas, nem na maior parte dos momentos, por isso que a gente tem que entender quem não consegue, porque é cada vez mais comum as pessoas não conseguirem. Aliás, eu vejo hoje uma sociedade cada vez mais adoecida, né? Porque isso é anti-humano, no meu ponto de vista. Porque a gente não pauta as nossas relações por aquilo que fez a gente chegar até aqui, que são relações comunais, nós enquanto seres sociais. O capitalismo nos joga o tempo todo uns contra os outros e nos obriga uns a explorar a força de trabalho dos outros. Então, permanentemente, a gente está em guerra entre a gente. Sendo que o que fez a gente chegar aqui enquanto espécie foi uma lógica oposta a essa, uma lógica colaboracionista, uma lógica de crescimento enquanto sociedade, com hábitos comunais. Então, veja, quanto mais aprofundado é o capitalismo, mais adoecida a nossa sociedade. E mais a gente tem que lutar para não adoecer, para resistir a uma sociedade que nos adoece. Por isso que hoje em dia sobreviver sem droga é muito difícil. Né? Nunca vi tanta boleta para tancar o capitalismo. Né? Todo mundo, se examinar bem, tem algum problema desse tipo de ordem na sua vida. A gente é cada vez mais instável, tá? E isso não tem a ver com classe social. Isso é geral. Cada um com os seus problemas típicos da sua classe social, mas todo mundo tá com o psicológico ferrado. Mesmo quem tá bem. Quem tá bem do psicológico sabe a luta que é manter-se bem. Porque a condição normal do jogo é não estar bem. Será que a gente não consegue perceber que esse não estar bem é produto das nossas relações de produção, que organizam as nossas relações políticas, as nossas relações sociais? Por isso que a gente não pode perder o horizonte de superação do capitalismo, para que a gente possa se tornar humano de fato e não tenha mais que viver numa sociedade que nos leva para o adoecimento. Física e mental. Lembrem-se, ninguém tem tudo. Aliás, se você está assistindo esse vídeo e se sentindo pobre ou desfavorecido, nós achamos que vale a pena repensar. Apesar dos diversos níveis de riqueza que olhamos nesse vídeo, se você está assistindo isso, você provavelmente não está nem perto da faixa mais baixa da pirâmide. É comum olhar para cima e se sentir desfavorecido vendo tantas pessoas que têm mais que nós. Mas olhe para baixo por um momento. Se você tem acesso à internet para assistir esse vídeo, um pouco de comida na geladeira, um teto sobre a sua cabeça e um lugar para dormir, você já é mais rico que 75% da população mundial. Se você tiver 100 reais que sejam, você já está em uma situação... E aqui ele está fazendo mais uma vez um retrato do tamanho da desigualdade, né? Lembra, há poucos dias a gente estava reagindo aqui àquele vídeo do Burundi lá, né? O Burundi, né? Que o cara fez um recorte que eu até não gostei, porque ele não mostrou a desigualdade do país, que certamente tem o outro lado da moeda, mas ele focou muito na pobreza, que é um tipo de pobreza que a gente sabe que tem em todo mundo capitalista, né? Ainda ontem nós estávamos falando de Slab City, né? Lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Porra, a Califórnia, né? Não, o epicentro ali do polo de tecnologia dos Estados Unidos. Quer dizer, essa pobreza é a característica do capitalismo. Né? De um lado ele produz os bilionários, essa gente fora da realidade, e do outro lado a esmagadora maioria é empurrada para a pobreza. E é verdade, se você está assistindo, você tem acesso a uma plataforma de streaming, né, ilimitado, você com certeza já está na parte de cima da pirâmide. Mas não é porque você tem muito não, é porque a maioria tem muito pouco. Né? A maioria tem muito pouco.
Por isso que você pode estar pensando, porra, mas 16 mil, eu tenho uma renda de 16 mil e nem por isso vivo essa vida aí. Cara, é isso mesmo, dependendo do que você mora, dependendo do seu patrimônio, né, se a sua renda é 16 mil, mas, por exemplo, se você não tem casa própria, saca, e se você mora numa grande metrópole, você com certeza vive uma vida padrão classe média, e é média mesmo, né, sequer média alta. E é isso mesmo. E mesmo assim você, relativamente, está muito melhor que a esmagadora maioria. Mas o ponto é que geral podia viver que nem você. Sabe, não dá pra gente ter um padrão de consumo da classe média dos Estados Unidos no planeta. Mas a gente pode ter um padrão classe média baixa, ou aquela classe média mais racional, vai, né? Que seria essa classe média mais racional? Racional aí é a nível de consumo que eu tô me referindo, tá? Daria pra todo mundo ser assim. Daria pra todo mundo ser essa classe média racional, né? Lembrando que eu tô falando de racionalidade em relação a nível de consumo. Daria pra geral ser assim. Nós já temos tecnologia, nós já temos produtividade, nós já temos capacidades de construir infraestrutura. Ah, Humberto, mas é uma utopia, nunca vai ser todo mundo igual. Mas, gente, tá? Mesmo você que não acredita, eu te convido a pensar da seguinte maneira em relação à superação do capitalismo. Se você acha que é utopia, tá? Se você ainda não está convencido de que é possível, pensa da seguinte maneira. Para que serve a utopia? A utopia serve para a gente ter um goal, a gente ter uma meta, a gente ter um ideal. Então, quanto mais a gente caminhar em direção a isso, melhor. Se você acredita que é impossível chegar nisso, que isso existe apenas no mundo ideal, por isso é uma utopia, pensa assim então, tá, mas que tal a gente tentar transformar a nossa realidade para chegar o mais perto disso possível? Isso é absolutamente factível, entende? Isso é absolutamente factível. Você ter um ideal faz com que você, pelo menos, esteja disposto a continuar arrumando em direção a ele. Tá bom? E eu acho que assim a gente pode encerrar nosso vídeo de hoje. Eu achei que ia ser mais gimo, né? Achei que ia ser mais rasgação de seda para bilionário. E não, a pegada foi um pouquinho diferente, mas eu acho que suscitou aí um debate massa, tá? Eu gosto desse tipo de debate, eu gosto de tentar fazer a galera refletir um pouco sobre isso, né? Porque a nossa luta é essa, a nossa luta é a batalha pela conscientização, né? Por isso que a gente está aqui nessa trincheira da propaganda e da agitação. Valeu? Então se você gostou e chegou aqui até o final, deixa teu like, compartilha, confere se está inscrito. Se está inscrito, confere se está com as notificações ativadas. Se você puder, é muito importante, colabora para a manutenção do canal. Ajuda a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Então tem muitas formas, você pode se transformar em membro aqui do canal, pode entrar para o nosso Apoia-se, que é a nossa principal plataforma de apoio. Você pode doar Pix, Superchat, enfim, tem muitas formas de estar colaborando, beleza? Todas as formas vocês encontram sempre aqui no comentário fixado de todos os vídeos, de todas as lives do canal. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.